Agora nós voltamos com liberdade de opinião. E o assunto que a gente traz para você agora é que o Conselho de Segurança da ONU realizou mais uma reunião extraordinária por causa dessa crise humanitária causada na Ucrânia. O embaixador da Ucrânia chamou Putin de assassino em série. Já a Rússia segue negando que está atacando civis e segue afirmando que o que está acontecendo é, na verdade, um festival de fake news. Acredite, a Rússia continua afirmando que não passa de uma fake news e que eles não estão atacando civis. A Rússia, inclusive, desistiu de colocar uma resolução humanitária sobre a Ucrânia em votação no Conselho de Segurança, por falta de apoio para fazer isso. O país acusa o Ocidente de colocar mais lenha na fogueira deste conflito. Até por isso, o embaixador russo mudou o foco da discussão desse encontro e disse que vai convocar uma reunião para tratar de laboratórios americanos supostamente envolvidos no desenvolvimento de armas químicas dentro da Ucrânia. Sergei Lavrov, inclusive o ministro das Relações Exteriores, afirmou isso durante uma entrevista de que havia o desenvolvimento de armas químicas em ambientes secretos e que todo mundo sabia disso, mas o Ocidente não noticiava. Já o representante brasileiro neste encontro no Conselho de Segurança da ONU disse que o país está preocupado com as vítimas civis, ou seja, as pessoas comuns que não são militares que estão morrendo neste confronto. Vamos ver. Brazil is deeply concerned with the growing number of civilian casualties, including children, as well as the increasing flows of refugees and internally displaced people. According to some estimates, the number of people impacted by the conflict is around 18 million, of which more than 6 million are internally displaced and nearly 3 million people have fled Ukraine. To the most pressing needs for humanitarian assistance, the Brazilian government has sent last week a donation encompassing water purifiers, around 9 tons of foods, and half a ton of medical items, totaling approximately 20,000 items donated by the Brazilian Ministry of Health. Vamos às opiniões, então, aqui no Liberdade de Opinião. Bruno, temos, então, um posicionamento do representante brasileiro nesse Conselho da ONU e ainda temos uma Rússia que segue dizendo: a mídia internacional ocidental não está divulgando a verdade. E nós estamos vendo as imagens, nós estamos vendo os prédios de civis destruídos, estamos vendo imagens de pessoas que morreram com a guerra. Onde exatamente está esse desencontro, Bruno? Mas mais do que isso, como é que você avalia o posicionamento do Brasil no meio desse embate? Vamos lá, Elisa. É curioso a gente ver a fala do representante do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, porque a gente consegue perceber claramente uma esquizofrenia que a gente tem aqui na posição do Brasil. A gente falava agora há pouco sobre a China, que se mantinha, que no papel fala que está mantendo uma neutralidade, mas que com atos está demonstrando que tem um lado que está suportando aí, pendendo mais para o lado chinês. Aqui, no caso do Brasil, a gente tem uma situação diferente, porque no discurso o Brasil está mantendo a neutralidade. O presidente Jair Bolsonaro disse que manteria a neutralidade, ele foi à Rússia no meio dos conflitos, né, um mês atrás, 1 mês e 2 dias atrás, o presidente Jair Messias Bolsonaro estava na Rússia, chamou o Putin de um grande amigo, disse que ele estava em busca da paz, né? E se fez uma postura de mais aproximação com a Rússia num momento em que o mundo se distanciava. Só que a diplomacia profissional brasileira, ela está mantendo uma postura completamente distinta, né? Então, a nossa burocracia, o nosso deep state, ele está dissociado desse discurso oficial do governo, ainda bem.
Ainda bem, porque esse discurso e esse posicionamento dos diplomatas brasileiros, eles são corretíssimos. O que o Brasil pode fazer nesse momento? Oferecer ajuda humanitária, condenar os crimes de guerra e principalmente os ataques à população civil. Não se pode permitir isso mais, não se pode admitir, isso é inadmissível. As trocas de acusações entre Rússia, entre Estados Unidos, entre Biden, entre Putin, isso tudo fica num campo narrativo, mas o fato é que tem pessoas morrendo e isso precisa ser condenado. Pessoas, civis, crianças, bombardeios que atingem escolas, que atingem hospitais, isso é injustificável, né? Para além da guerra de narrativa, é exatamente isso que você coloca, Elisa. A gente está vendo pessoas morrendo. Em pleno século XXI, em 2022, a gente está vendo novamente o mundo sofrendo com uma guerra sangrenta em que os principais prejudicados não são os que tomam a decisão, são a população, são pessoas que acordavam todos os dias para ir ao trabalho e que hoje em dia nem sabe se tem mais um trabalho, nem sabe mais para onde ir, nem sabe se vai chegar em casa no fim do dia. E isso é de uma tristeza absoluta. Então, é muito importante que o Brasil mantenha, pelo menos na sua burocracia, nos seus diplomatas profissionais, esse posicionamento firme de censura a qualquer tipo de hostilidade. E que o presidente da República continue na área internacional não sendo ouvido, né? O mundo virou as costas para o Brasil no âmbito internacional, pelo menos na diplomacia entre os líderes. E para a gente isso hoje em dia é bom. Porque cada vez que o Bolsonaro tenta falar sozinho no âmbito internacional, é mais uma vergonha para o Brasil. Elisa. Obrigada, Bruno Salles.